Então, boa tarde, servidores e servidoras e comunidade da cidade de Alvorada. O Sindicato dos Municipais de Alvorada vem fazer mais essa live, e essa é uma live para envolver toda a comunidade escolar e também os outros setores da prefeitura, numa preocupação nossa com relação à segurança, né, a biossegurança e a segurança neste momento que estamos vivendo, dos trabalhadores e da própria comunidade escolar, enfim, de poder voltar a uma nova normalidade, não é? Então, para isso, nós convidamos a doutora Cláudia Bica, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, né? E está conosco aqui para apresentar, então, uma proposta de um mini curso, né? Que a gente está convidando a toda a comunidade escolar e os servidores a participarem, a se inscreverem, sobre este momento que nós estamos vivendo e o nosso cuidado, nosso autocuidado em relação ao que está colocado, a essa pandemia que está colocada enquanto nós estamos trabalhando aí com a comunidade de Alvorada. Então, eu já, daqui a pouco vai entrar em nossa live também a professora Vera Brasil, a nossa trabalhadora Vera Brasil, que é nossa dirigente sindical e que atua na vigilância sanitária da cidade, que foi quem teve contato e fez contato com a professora Cláudia, né, fez o curso ali com ela, de biossegurança, e o professor Rodinei Rosseto, que é o nosso presidente do sindicato, né. Então, Rosseto, tudo bem? Bem-vindo à nossa apresentação do minicurso, Rosseto. Eu estava aqui apresentando a professora e colocando para os nossos ouvintes ali, né, do CIMA, a necessidade que a gente vê de fazer essa discussão com os servidores e com a comunidade. Não sei se tu gostaria de acrescentar alguma coisa, Rosseto, sobre isso? Sim, Jaque, desculpa o atraso, tá, professora Cláudia? Obrigado, Jaque, por assumir aí, tá chegando agora aí também, e quero desejar, sim, uma boa live a todos, né, e é justamente isso, Cláudia, hoje nós ter esse bate-papo contigo, para a gente conseguir ter uma noção, assim, do que nós estamos vivendo, o que nós estamos combatendo, de que forma que nós vamos sair de todo esse processo. Hoje nós tivemos o abrigo municipal, 5 casos confirmados, né, no nosso abrigo, então, 2 crianças, um monitor, 2 cozinheiras, um motorista. Nós tivemos também essas notícias têm nos surpreendido bastante, mesmo nesse momento que a gente está com todos os cuidados, está cobrando também as posições aí da administração, assim mesmo passam algumas coisas, né, e mais surpreendeu a demora que isso teve tudo, sabe, Cláudia, que desde sexta-feira os profissionais vinham alertando sobre a questão da criança com febre, foram testar hoje de manhã, porque nós pressionamos ontem. Então, era também que ouvir, assim, desejar a todos que estão participando, que vão entrar agora, uma boa live e também convidar o pessoal para a nossa assembleia, né, já que de quinta-feira, que é uma assembleia importante para toda a categoria aí. Forte abraço e boa live aí, pessoal. Quase que me passo aqui, Rosseto, e não aviso o pessoal da Assembleia. Isso aí, a Assembleia Eleitoral, né, participar, vamos lá, vamos ouvir, vamos sugerir, vamos ajudar a montar esse processo eleitoral, porque hoje em dia a organização dos trabalhadores é mais do que fundamental. A gente está aqui conversando com a professora de que a partir de hoje, então, as pessoas interessadas podem procurar no CIMA para se inscrever. Começam as inscrições, então, para esse mini curso ali de biossegurança, que a professora vai explicar um pouquinho para nós do que ele vai tratar e quais são as preocupações do curso. Para os nossos colegas do Magistério, trabalhadores da educação e da comunidade escolar, todos nós somos responsáveis pela vigilância do ambiente onde a gente vai atuar. Então, todos nós temos que estar muito bem informados, qualificados, de preferência sem se basear em fake news, né, mas buscar sempre informações onde, de fato, elas são seguras para a comunidade escolar e para os trabalhadores também. Passo para a professora, então. Muito obrigada, professora, bem-vinda ao nosso espaço, né? Muito obrigada, eu agradeço a todos e todas que estão presentes, em especial a professora Jaque e ao Rosseto pelo convite, né, pelo carinho e pela preocupação com as pessoas que vocês têm, né, de estarem buscando informação e que a gente possa estar construindo isso juntos.
a universidade cumprindo o seu papel social para transmitir conhecimento à sociedade e a gente se aliar, porque esta pandemia, se a gente não fizer algo coletivo, a gente vai ficar correndo em volta de um círculo que fica difícil da gente sair. Então é muito importante que todos tenham entendimento, que a gente tenha um espaço de escuta, de fala e do engajamento de todos. Então, desejar então as boas-vindas para essa nossa live e fazer já o convite, né, para o curso que a gente vai fazer junto, em parceria com um projeto de extensão da universidade chamado Minuto Corona, que a gente gostaria de convidar todos da área da educação, merendeiras, professores, educadores, toda a comunidade escolar para vir conversar conosco, para a gente discutir, né, e esclarecer dúvidas. A ideia é que nesse mini curso que a gente vai estar falando, eu vou estar explicando para vocês por que a gente usa determinadas medidas e por que elas funcionam e o que a gente faz que faz com que elas não funcionem. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente entender por que a imprensa fica falando, troque a máscara sempre que estiver úmida. Se eu usar mais um pouquinho, quanto que eu estou me comprometendo? Eu estou me comprometendo? Não estou? O que muda agora que quase até o final do mês, agora a gente vai ter as pessoas com 35 anos vacinadas, pelo menos com a primeira dose. O que vai mudar para a comunidade escolar, né? O Rosseto trouxe esse surto que ocorreu agora, que ele falou de uma criança que vinha com febre. O que a gente tem que fazer quando alguém está com febre? Não precisa esperar o diagnóstico, gente. A gente precisa entender que todos os casos, quando a gente está numa pandemia, que tenham sintomas gripais, fiquem isolados. E as pessoas que têm contato com esses casos fiquem. Porque só assim a gente vai conter o vírus naquele local. Porque senão um entra em contato com o outro, isso vai se espalhando, tomando uma proporção e comprometendo muitas pessoas. Então é muito importante a gente entender que todas as evidências que são apresentadas, e elas mudam, não fiquem enlouquecidos, porque ciência assim é para a gente questionar e validar as coisas e mudar de ideia também. Então, a gente sabe que esse vírus, a principal transmissão é aérea, a gente tem que ter esse cuidado, então o uso da máscara de forma correta, orientação dos alunos, o que eu boto, como que eu boto, qual é a melhor máscara, se eu usar assim, assado, né? Então, tudo isso a gente vai conversar no curso, e também dos cuidados que a gente tem que ter, porque até o momento a gente sabe que 4 pilares são muito importantes. A gente manter distanciamento das pessoas, quanto mais longe, melhor, né? Porque o vírus emite da minha fala, até em silêncio, pelo ar que a gente respira, a gente emite o vírus. Então, eu preciso de distanciamento, preciso evitar aglomeração, preciso estar num local ventilado, porque a ventilação faz com que esse vírus vá embora, né? E eu preciso usar máscara, que é para proteger minhas vias respiratórias. Então, esses 4 pilares a gente vai estar conversando e explicando por que é tanto, qual é o papel da ventilação, não é só abrir a janela, né? O que a gente precisa fazer em casa? Então, eu vou estar trazendo no mini curso muita coisa prática para vocês, né? E o mais importante é ter um espaço de dúvidas que vocês vão poder perguntar a todo momento e a gente vai buscar as respostas, se é que elas existem já, né? Porque a gente não sabe todas. Vacina também é muito importante atrelar isso, que a população seja vacinada. A melhor vacina é que está no braço. Não é um momento da gente escolher, é um momento da gente se vacinar. Isso que a gente mais queria para a nossa população e está chegando para todo mundo, né? Então, a gente precisa de paciência e tem esses vários boatos que acabam, às vezes, ações importantes como a vacinação perdendo a credibilidade, mas o Sistema Nacional de Vacinação, que é o PNI, ele é um sistema que funciona, que tem uma rede importante de distribuição. Então, tudo isso a gente vai estar conversando no nosso mini curso, que vai ser, né, já que dia 22, a partir das 4h30 da tarde. Eu espero todos vocês, convidem, venham, mandem perguntas antes, se souberem, porque eu sei que aqui o sindicato vai abrir um formulário para a gente tentar trazer exemplos mais objetivos, sempre baseado na literatura, no que comprova, né? Então, tudo isso é importante.
Posso fazer uma propaganda, assim, se vocês me Eu permitem? acho que sim, eu gostaria, eu já ia lhe cutucar para a gente também divulgar aqui o Minuto Corona, o projeto, né, de Isso, é um vocês. projeto Então, que eu por favor, coordeno, que o Carlos, que estava aqui com a equipe de vocês, coordena comigo, é um aluno da medicina da nossa universidade. Então, a gente tem um número de telefone, a gente tem as redes sociais, se vocês botarem Instagram, Facebook e tal, tem a rede social do projeto, Twitter, mas o WhatsApp é um canal bem importante de comunicação, que é o canal de escuta. No WhatsApp a gente tem um grupo, gente, de profissionais, que tem tem enfermeiras, tem médico, tem gestores, tem farmacêuticos, que a gente está ali para esclarecer dúvida. Onde que eu faço o medicamento? Eu estou com sintoma assim. Se vocês não souberem escrever, não tiverem condições, podem gravar áudio. A gente manda boletim diário, manda informação do que está acontecendo. Então, podem adicionar esse número de vocês no WhatsApp e dar um oi lá, salva o número, porque vocês só vão receber se o número ficar salvo na nossa lista, tá? É individual, não é grupo, não se preocupem, mas é um canal que vocês têm para conversar com profissionais da área da saúde e tirar dúvidas. O número do Minuto Corona é 8474-4965. 8474-4965, que é o DDD 51, tá? Sintam-se à vontade para também compartilhar o número, divulgar dúvidas e receber informação de qualidade. porque é importante isso, porque exatamente o problema da falta de informação e da informação distorcida, né, tem sido um problema, especialmente na gente que é servidor público, assim, porque nós estamos recebendo a comunidade... Deu essa confusão das vacinas essa semana, né? O nosso WhatsApp bombou perguntando, eu fiz a vacina, está vencida, funciona, não funciona, o que está acontecendo, né? E, na verdade, é um problema apenas de digitação de cadastro, onde eles foram averiguar, porque o objetivo é vacinar pessoas, depois passa lá para o computador, número do lote e tal. Como quando foi passado isso, deu esse tempo de diferença, parece que as pessoas foram vacinadas no dia que se digitou, mas na verdade é que foi o trabalho que foi acumulado, porque é mais importante a ação de vacinar as pessoas para elas não ficarem com as formas graves do que colocar dados que são muito importantes no sistema, né? Então se fez uma priorização do trabalho, mas em nenhum momento foi comprovado nada de vacinas vencidas. Então a gente precisa acreditar, e é uma prática nossa dos profissionais da saúde, quando vamos lá, pega a vacina, mostra o lote, mostra aqui, e depois vai fazer a vacinação. Isso serve para a vacina da Covid, gente, mas para qualquer vacina que é feita na rede pública. E privada, né? As privadas também têm isso. Em privado, Uma das questões que fazem a gente chamar o servidor para o minicurso e para essa preocupação em se informarem é justamente o problema de que agora a conduta nossa como sociedade, ela tem que ser repensada em termos de saúde pública, de saneamento, porque esse vírus está trazendo um novo comportamento social, né? Sim, então, a vida que a gente tinha antes, o comportamento, né? Ontem a minha filha falou, mãe, como que a gente ia antes num shopping, segurava na escada rolante, não higienizava as mãos, né? A gente já tem, então, assim, o comportamento foi mudado, a gente atrelou, e essas condições aprendidas por conta da pandemia, elas vão fazer parte por muito tempo dos nossos dias. É importante que a gente faça um entendimento de médio e longo prazo, porque a pandemia não vai passar de repente. Vocês estão vendo que vêm as novas variantes, ou algumas pessoas que se vacinam deixam de ter os cuidados, porque a vacina, ela não impede a gente de pegar o vírus, né? Ela tenta prevenir as formas mais graves, mas não quer dizer que ela evite. É igual o cinto de segurança. Todo mundo que usa o cinto de segurança no carro sabe que o cinto salva milhões de vidas. Mas dependendo da batida, as pessoas vão acabar, né, tendo consequências mais graves. A vacina é isso, ela vai salvar muitas vidas, mas ela não vai conseguir salvar todas. Então é importante que a gente siga os cuidados, os mesmos que a gente tinha antes de não ser vacinados.
não sei se você quer fazer uma intervenção, mas eu acho uma das questões que me mobiliza como educadora é que o nosso processo de formação, de conscientização das comunidades passa pela escola, não é? Então, nós que somos professores da rede pública, é lá que a gente começa a construir as formas de desmistificar, de tirar um pouco esse preconceito em relação às informações, especialmente em relação à pandemia. E me parece que é isso que tem uma grande carência assim, no setor público, é a de qualificação desse servidor que está lá conversando com a criança, com a família, com a comunidade, porque, por exemplo, a notificação dos casos, né? Eu constatar que uma pessoa teve a gripe, ou que esteve doente, tal, isso acaba não aparecendo, porque a sociedade não sabe como se conduzir, não sabe quando procurar, a quem procurar, em que situação eu procuro. Então, essas questões, assim, que parecem, assim, mas está tão falado na mídia, tal, mas não está no hábito das pessoas. É que quando acontece com a gente, assim, no nosso núcleo familiar, o que eu faço? Para onde eu vou? Porque parece que toda a informação está disponível, mas quando a gente vai usar, a gente não sabe nem onde procurar. Exatamente. Né? Porque é uma pulverização de informações também. Então, é importante a gente ter sempre uma unidade básica de referência de onde a gente mora, né? Qual que é a minha unidade, a unidade que atende a escola, que é importante para onde encaminhar também, e que as pessoas também façam a vacina da gripe, né, Jaque? Como tu mesma disse, né? O que é? É uma gripe ou é a Covid? Na dúvida, é que aqui no Brasil, um parênteses à parte, a gente não leva a sério a gripe, mas a gripe é uma doença que mata há anos. Todas as pneumonias que acometem as pessoas, que elas vão no hospital, muitas começam com uma gripe, né? Com a gripe. Então, a gripe é algo muito sério. E que a gente deveria ter o mesmo cuidado quando alguém está resfriado, da pessoa não ir trabalhar, a criança não ir para a escola, para não contaminar as demais pessoas. A gente aprendeu isso com a pandemia, mas o vírus da gripe, né, ele é o mesmo aprendizado. E quando a gente está fora, nossa, se alguém está resfriado num local público, as pessoas te mandam embora. Vai para casa, ninguém aqui com gripe vai te receber, porque é algo muito sério, né? Até a professora Cláudia, me permite, teve algumas questões hoje sobre essa dúvida em relação à vacinação da gripe para os alunos também. Teve um questionamento ao sindicato ali, como será esse procedimento, se vai haver ou não, né? E aí diz que é aquela história, alguns pais receosos em relação a vacinar ou não. Então, assim, qual a importância hoje de nós vacinar os alunos, nós trabalhar essa campanha? O ideal é que todas as pessoas se vacinassem para a gripe, porque ela vai, se a gente tiver a gripe, a gente não está mascarando a Covid, né? Então, eu evito de ter um sintoma gripal, sendo gripe, e confundir, então, de não ir para a Covid. Pensando em sistema público, que eu acho que é o que nos interessa, né? A rede pública, ela não disponibilizou para as crianças, de um modo geral da idade escolar, essa vacinação gratuita. Né? A gente sabe que os professores foram vacinados, os idosos, os grupos prioritários. Vai ter, em algum momento que está acabando agora essa semana ou outra, a vacina da gripe, vai ter sobra na unidade de saúde. Então, fiquem atentos às sobras que eles vão liberar, então, para quem chegar na unidade. Quem tem condições pode ir para a rede privada, né? Mas eu entendo que a gente não esteja falando para pessoas que vão gastar R$100, estava R$90 a vacina da gripe, mas tendo a possibilidade, vão na unidade de saúde buscar. Ela não está disponível de uma forma liberada para toda a população, porque teve essa priorização. Mas sempre que possível, né, todas as vacinas sempre vão reduzir, né, contaminação. Outra questão, professora, tem acontecido hoje, nós fizemos uma passada em várias escolas e unidades de saúde, né? Nós temos uma grande falta de profissionais médicos e enfermeiros na nossa rede municipal, na saúde. A única população está ficando desassistida nesse sentido, mas isso nem é o que preocupa bastante nós, enquanto sindicato, pela oferta da saúde pública de qualidade. O que nos preocupa mais, que nós identificamos, é
uma medida que todo mundo está um pouco apreensivo, as crianças que voltaram à aula presencial, elas têm uma determinação da SMED de alimentação ser na escola. E aí eu gostaria de ver, de você, especialista, qual a tua avaliação, porque antes era distribuída as viandas e elas levavam para casa, fazer alimentação no âmbito familiar. O que isso pode aumentar de risco para aqueles profissionais que lá trabalham, para os professores, mesmo sendo escalonado, quais os cuidados básicos que nós temos que se atentar em relação a essa merenda, agora está sendo servida para aqueles alunos no refeitório. Tem alguma coisa que a gente tenha que se atentar mais ou menos, porque a gente sabe que a criançada não é fácil, né? Não, não vai ser fácil segurar eles. O que a gente pode estar pensando e trabalhando? Deixa eu abrir aqui para entrar uma luz a mais. As crianças, vocês sabem, né? Mesmo em silêncio, o vírus pela respiração passa. Então, tem que saber que elas vão tirar máscara porque vão precisar comer. Então, estando num local ventilado com distanciamento, já é uma situação vai reduzindo o risco. A gente vai colocando barreiras para o vírus chegar até a gente. Vários estudos mostram, inclusive eu vou mostrar para vocês, a gente tem tipo uma sinaleira que eles estudaram locais de maior contaminação. Tá? Então, por exemplo, num templo religioso, num culto, numa igreja, quando as pessoas cantam num coral, alguma coisa, elas emitem, né? Ou a gente fala mais alto, especialmente, por exemplo, professores. No refeitório, se eles ficarem conversando como se fosse aquele ambiente de descontração, de festa, quanto mais alto, quanto mais fala, mais material particulado sai da boca. Então, o ideal é que que esse ambiente fosse em silêncio. Eles vão lá, fazem a refeição e vão embora. Né? Então, teria que pactuar, porque eles vão estar sem máscara. E, além disso, da fala, né, ser bem restrita, de não compartilhar o talher que, me dá aqui que eu vou comer, o copo para beber. Então, a gente não deve, nesse momento que estiver ainda compartilhar objetos, né? E no momento que a gente está sem máscara, que a gente tira uma das principais proteções que a gente tem, de estar falando, porque daí se eu fico em silêncio, sai mais próximo, não sai tão longe, né, o meu material particulado. Então, é isso, porque a criança vai comer sem máscara. Né? Se ficar todo mundo gritando, falando, a gente tem que ter, quanto mais tranquilidade nesse ambiente, né, vai ser um ambiente mais seguro para todos. Isso, porque assim, professora, é algo que os professores, mesmo alguns diretores, estão bem apreensivos em relação a isso, porque é uma nova particularidade agora adotada pela secretaria. Eu não sei se é no intuito de atrair mais alunos ou não, ou eu acredito que vai haver um retrocesso dos que voltaram, porque antes eles podiam levar, agora não pode ir mais, então me parece meio complicado. Mas, enfim, a nossa preocupação é justamente isso. A gente conhece a nossa rede municipal de ensino, a gente conhece também nossos alunos, a Jaque é professora, a Vera conhece bem a realidade também na questão sanitária. É difícil manter essa gurizada na pactuação, né? Eles, mesmo, hoje nós orientamos, porque esse curso, essa live também, eu convidei, onde eu passei nas escolas, convidei os COIs escolares, que eles se apropriassem disso, que eles entrassem, porque não é, hoje, qualquer sindicato tem feito isso, de trazer essa abertura de uma profissional do teu gabarito hoje para nos dar uma palestra, para nos falar para nós, para nos orientar a forma correta de agir, porque a gente sabe que vai ser inevitável o retorno. Só que como que nós vamos se proteger, como tu falaste? Nós não sabemos ainda as consequências da vacina, o que a vacina vai e até quando que ela vai nos proteger, se o ano que vem nós teremos que entrar em uma nova campanha de vacinação. Exato. Como nós vamos proceder com essa gurizada, como pactuar isso, o que poderia ser feito para nós mediar e diminuir o risco?
Além desses 4 eixos que a gente falou, né, de distanciamento, ventilação, não aglomerar e usar máscara, uma questão que a gente tem que entender agora é olhar o cenário. Esse cenário, ele vai nos guiar por um bom tempo. O que a gente precisa entender? Que alguns estudos mostraram que em ambientes que as escolas voltaram, se a contaminação estava alta naquele município, naquela cidade, a contaminação na escola também ia estar, porque ela está na comunidade, né? Se a contaminação está mais baixa, mais controlada, o retorno às aulas não vai ser impactado por isso, porque a gente não tem vírus circulando. Qual é o cenário aqui da Grande Porto Alegre, da região que nós nos encontramos? É um cenário de aviso, né? Aviso, estamos em pandemia. A gente não tem sinais de alerta nem de ação. Então, quando a gente olha o cenário da transmissibilidade do vírus, a gente vê que a gente está entrando numa zona que talvez a gente fique estacionado assim por muito tempo, e assim espero que se estacione ou que caia, né, que ele não retorne a subir com as variantes, mas talvez a gente vá conviver com esse vírus assim por muito tempo. Então, a gente precisa olhar para frente e entender que esse retorno ele deve ser gradativo, que as pessoas precisam se sentir seguras, né, e que se elas tiverem qualquer chance de ter um sintoma gripal, que elas fiquem em casa. Não exponham a outra criança, os colegas, porque eles vão expor suas famílias. É aí que a gente precisa estar aliado com a comunidade. E lembrar que os profissionais da área da saúde, eles não pararam de atender em nenhum momento nesse momento de pandemia, né? Claro, com treinamento e todos os cuidados. E o que a gente precisa agora é treinar a comunidade a seguir os cuidados, a ter espaço para tirar dúvida, porque pensem, gente, tá todo mundo comendo, né? A comida chega no mercado, chega com o caminhoneiro, chega com o agricultor, toda essa cadeia que tem movimentado, a gente aqui está com internet, alguém está fazendo a internet funcionar, né? Alguém está fazendo o meu celular, a rede, enfim, o que for. Então, essas pessoas estão trabalhando, elas estão se expondo, né? Então, como que elas estão se expondo? Eu espero que com toda a precaução. Por isso que a gente chegou agora nesse cenário de uma estabilização. A gente está com 83%, 85% de ocupação da rede de hospitais, e se vocês olharem dados antes da pandemia, era até mais alta, porque muita gente está em casa, evita de ter circulação, evita acidente de trânsito, evita várias outras consequências que acabam ocupando o hospital. Então é importante a gente entender que várias pessoas nunca pararam, nunca estiveram em casa, estiveram sempre trabalhando por várias questões de necessidade, e a educação também é uma necessidade, né, que a gente precisa, mas a gente precisa se sentir seguro, ter o conhecimento, né, que nem a gente estava falando, nós, a Jaque, o Rosseto e eu, não adianta a gente chegar e falar tudo isso e botar a pessoa para trabalhar numa sala de aula que não tem janela. Então, não é o ambiente que a gente quer, não é esse ambiente que a gente vai estar seguro para voltar, né? E a gente vai ter que entender que a segurança para voltar nesse momento de pandemia e estabilização é colocar barreiras de proteção. A barreira da máscara, a barreira da ventilação, a barreira de não aglomerar. O nosso comportamento precisa mudar, né? Então, a gente precisa entender, e o papel do professor, ele tem um papel importante, do educador, de orientar as crianças para multiplicarem esse conhecimento, né? Porque é ali na escola que a gente vai ter essa educação de não falar alto, não gritar, né? Não falar o mínimo possível nesse momento para a máscara umedecer menos. Então, aqueles hábitos que a gente tinha num tempo atrás, a gente precisa se adaptar, né, a essa situação que estamos vivendo. Eu quero dar boa noite para a Vera Brasil, a nossa diretora sindical, e trabalha na vigilância aí da cidade arduamente, está entre esse grupo de servidores que não parou, e dizer assim ao pessoal que entrou agora que nós estamos numa live de lançamento do nosso mini curso sobre biossegurança com a professora Cláudia Bica e do projeto Minuto Corona da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.
e que para nós é super importante, né, assim, que os nossos servidores, nossos colegas se engajem e se liguem, porque, na verdade, é esse o novo papel nosso, nesse momento do Brasil, que é de assumir lá na educação que a comunidade esteja dominando isso, dominando essas novos procedimentos e informações, inclusive para que a gente consiga rastrear melhor e acompanhar e não deixar que aconteçam novos óbitos. É a nossa tarefa que o setor público, quando retorne com o cuidado, com a formação, com a orientação adequada à comunidade escolar, né? Nós, como servidores, não podemos fugir disso. E essa tentativa do sindicato é de dar as ferramentas para o trabalhador que está lá na ponta, na educação, para que ele consiga realmente olhar para o seu espaço e olhar para a comunidade com esse olhar formativo, esse olhar de proteção mesmo sanitária, aí, que acaba sendo a principal tema das escolas hoje, né? Eu vou passar para a Vera, então, bem-vinda, Vera. A Vera estava direto na labuta lá, chegou agora, então, te passo, Vera, um abraço aí. Quero cumprimentar vocês todos e dizer que realmente eu acho que é um trabalho muito significativo essa proposta do CIMA, porque mais do que a gente apontar os problemas, a gente precisa ajudar a construir solução, né? E eu acho que o CIMA tem uma história de nunca só apontar o problema, mas também de ajudar a construir as soluções alternativas, né? E a gente tem várias questões que talvez depois no minicurso também a gente possa abordar. Por exemplo, como que dá conta de organizar a alimentação dos alunos? Eu vou fazer na sala de aula ou eu vou fazer no refeitório? Se eu for fazer no refeitório, por exemplo, tem escolas que programa 15 minutos por aluno de lanche. Então, tu começa tem o lanche que tu serve para as crianças que estão presenciais e tem a vianda que tu serve para a comunidade, né, para quem não está presencial. Como que eu organizo isso? Preciso de mais tempo ou menos tempo? Quais seriam as melhores estratégias nesse sentido? Vou levantar questões que as pessoas têm perguntado ao longo desse período para que a gente vá construindo isso também, né? Deixo 15 minutos por grupo de aluno, mas aí dá tempo de eu limpar a mesa e aguardar o próximo grupo de aluno, porque a gente tem os nossos refeitórios não são muito grandes, né? Então, precisa dividir a turma presencial em vários grupos e precisa também repassar a vianda para a comunidade, né, para aquelas crianças que não estão na aula presencial. Quais as melhores alternativas, porque às vezes serve a criança 15 minutos, passa rápido, e às vezes a criança não terminou ainda, ou ela quer repetir o lanche, aí vai ter uma professora que vai pegar o prato, vai levar para a tia que está servindo a merenda, que vai levar para servir a criança de novo, ou se faz uma fila com distanciamento, cada criança vai lá, enfim, essa é um pouco, digamos assim, a parte da alimentação é uma das questões. Crítica, né, a parte da alimentação. Exatamente. E a outra questão é de sensibilizar a comunidade para meu filho está com o nariz escorrendo, eu não vou levar ele. Por quê? Porque depois que chegou na escola, até os pais conseguirem voltar, às vezes nem conseguem voltar, porque aí os pais já foram para o trabalho, não tem uma condição rápida de retorno para a escola, e a criança acaba ficando na sala de aula, que é algumas coisas que a gente foi verificando, porque está com o narizinho escorrendo, então é só o narizinho escorrendo, enfim, para a gente conseguir... Porque aquilo que era o normal de mandar para a escola com o nariz escorrendo, hoje não pode mais, né? Então, são essas questões que acho que são importantes, e a outra é do cuidado. O que a gente observa no geral, né? Não só em Alvorada.
mas em Alvorada a gente observa que é a nossa casa, né? Melhorou um pouquinho, não tem mais informação de um número grande de pessoas internando ou morrendo, tende-se a relaxar, e esse relaxamento cria a coisa de não me preocupo às vezes tanto com a máscara, eu estou só com 3 crianças, eu posso ficar na sala sem máscara, só com 3 crianças, eu posso, não, eu faço revezamento não com as pode crianças. nunca, essas tuas colocações, Vera, são muito importantes, dessas áreas críticas e do que pode e o que não pode fazer. Tudo isso a gente vai estar falando lá no nosso mini curso e tirando essas dúvidas diretas, que a mais importante é ter um espaço para alguém perguntar, né? E a gente dizer embasado na ciência. E o que a gente sabe, por exemplo, dessa tua última pergunta aí, bem colocado. Eu posso tirar a máscara, tá só eu e uma criança, ela tá longe de mim. Não, não pode, porque o vírus, tem alguns estudos que mostram que ele fica até 16 horas viável no ar. Porque ele está em aerosol muito. Ele é tão leve que ele não cai no chão, ele fica no ar. Por isso que tem que ventilar, porque se ventilar, o vento leva ele. Se não tiver a renovação do ambiente, como um elevador, um local fechado, esse vírus fica no ar por até 16 horas. Então, se alguém espirrou sem máscara na noite anterior, na tarde anterior, a gente vai lá dar aula de manhã, tira a máscara, mesmo que eu esteja sozinha naquela sala, o ar está contaminado. Então, não é só o outro, é o ar que eu respiro. Então, nesse momento, hábitos que a gente tem na escola, eu tinha muito, né? Tá aqui na minha casa o meu mate, o chimarrão aqui. Vou ter que tirar a máscara para tomar o chimarrão. Será que eu posso, se eu devo? Bom, se a minha sala está ventiladíssima, só tem eu naquele ambiente, eu posso tirar a máscara e tomar um chimarrão. Agora, meu ambiente não é ventilado, circulou um monte de gente, não teve higienização. Será que é seguro eu tomar o chimarrão? Então, as perguntas vão ser, cada caso é um caso. Não dá para pegar e generalizar. Não pode tomar chimarrão. Pode tomar chimarrão. Primeiro que a gente não tem garantias, né? Então, assim, é tudo essas barreiras que eu falei que vão minimizar o risco. Mas cada caso vai ser um caso. Se eu tiver com tudo ventilado, longe, eu posso tirar e tomar meu chimarrão, né? Agora, se eu tiver com um monte de criança e o ambiente sem ventilação, não vai ser seguro para mim que eu tire a máscara. Então, é importante as pessoas trazerem a situação pontual, porque aí para aquela situação a gente consegue ajudar a pessoa, né? A tirar sua dúvida. Hoje a gente teve uma reunião com as colegas que fazem parte do COI municipal. Para fins de fiscalização, nós fazemos um encontro por semana, até para avaliar, para ver como é que a gente vai trabalhar, enfim. E o que a gente percebeu? Que talvez precise depois desse, além de ter o curso, pensar uma cartilha com menos coisa escrita, mas com mais exemplos práticos dessas questões que elas estão, que as escolas, enfim, estão trazendo. E a comunicação é um outro problema. Se eu acho que eu estou resfriado, que eu estou com sintoma gripal, sempre fica uma dúvida, vou trabalhar, não vou trabalhar? Não vai trabalhar. Não é gripe. Então, o que acontece é que a pessoa, se vou, não vou, acaba indo, né? E outras vezes não comunica que não foi. E sabe qual é o pior? Tipo, o meu marido, digamos, né, tá com sintoma gripal. Eu vou ou não vou trabalhar e dar aula? Eu não tô com nada. É outra situação. E daí, será que o meu empregador, o meu outro colega vai entender que eu não tô indo? Que eu não posso expor outra pessoa? Porque não é nem eu tô bem, mas o meu marido tá em casa com sintoma gripal. Eu devo ir? Não deve. Porque a gente precisa ter esse entendimento que em momento de pandemia, quem tem o sintoma e todo mundo que tem contato tem que se isolar para o vírus morrer ali. Agora, entendeu? É mais do que essa tua pergunta, Vera.
eu estou com sintoma gripal, mas é só um nariz correndo, eu vou? Não vai, e nem se tu não tiver, se for o teu marido com esse sintoma gripal, ou o teu filho com sintoma gripal. E por isso que agora é o inverno, né? As doenças de inverno é muito comum, o nariz escorrendo, a gente está com mal-estar, né? Então a gente tem que tirar a possibilidade de ser a gripe. Como é que a gente tira a possibilidade de ser uma gripe? Fazendo a vacina da gripe. Ali a gente já elimina uma possibilidade, e daí vai sobrar a Covid. Mas até o momento, o que se tem é todo caso com síndrome gripal é Covid, até prova contrária. Então, é necessário que para a gente conter essa pandemia, que não haja o surto na escola, que não haja o surto no local do trabalho do outro, que as pessoas fiquem em casa e os seus contactantes sejam avisados, né? Então, se uma criança da escola tiver com sintoma gripal, manda todo mundo para casa. Vai ter que ser pelo menos por 72 horas, até confirmar que ninguém teve. Aí retoma. Então é importante isso. Só reforçando as pessoas que estão nos assistindo, que a gente está, então, hoje na live de lançamento do mini curso de biossegurança, sobre biossegurança, que o CIMA está promovendo, para contribuir com a comunidade, com os nossos trabalhadores aí, os servidores públicos municipais, e os colegas estaduais também, os demais da comunidade escolar também, a respeito dos procedimentos, da forma de retorno, inclusive, né, a abertura desse setor da educação, de forma que a comunidade escolar também possa aprender no processo, ou construir conosco no processo, uma nova postura frente a esse risco que é o coronavírus aí na sociedade. E muito bem colocado pela doutora Cláudia, se a nossa comunidade está com alto índice de contaminação, de contágio, as nossas escolas também estarão. Então, é preciso que o nosso servidor, ele perceba a importância dele estar apropriado, e cientificamente apropriado, não é uma questão de mídia mais, não é uma questão de ouvir dizer que, mas é apropriado mesmo, este é o procedimento, esta é a conduta, e até para justificar, né, os nossos gestores também, os nossos colegas que estão nos COIs, no sentido de garantir que as práticas corretas aconteçam nos locais de trabalho e no atendimento ao setor público. Então, estamos aqui fazendo essa chamada para a comunidade. Já que muito bem colocado, o papel do COI é importante, esse olhar da gestão para garantir a segurança e que as pessoas se sintam seguras, porque daí elas estão no ambiente seguro, né? Essas coisas eu acho bem importantes, né? São as dúvidas, qual é o papel dos pais dentro do COI local, se tem dúvida, se não tem, como é que eu ajo, eu entro na escola, não entro na escola, né? Porque tem a orientação, por exemplo, de que os pais evitem entrar na escola, que larguem as crianças na entrada, né? Da escola. Aí eu faço parte do COI local e sou pai de uma criança. Eu posso, não posso entrar na escola? São dúvidas que... E o que a gente tem que pensar? Se é algo que passa de pessoa a pessoa. Quanto menos pessoas eu entrar em contato, menos chance eu tenho. Já botei uma barreira ali. Então, é só a gente pensar como que pega. Por isso que no mini curso que a gente vai fazer, que a gente faz esse convite, é importante, né? Porque a gente vai entender. Quanto menos pessoas eu cruzar no meu caminho, que é fora do núcleo familiar, assim, de convívio, menos risco eu tenho. Porque senão eu vou me expor com aquele grupo que eu não tenho e levar para aquele meu núcleo onde a gente fica em casa, desprotegido, porque estamos, né, num ambiente mais seguro possível, que é o da nossa casa. Então, é importante isso, assim, quanto menos contato com outras pessoas, melhor. É por isso que não pode festa. Não é que não pode festa, a gente não pode comemorar aniversário, porque a gente não gosta de festa. Todo mundo gosta de festa e sente a falta desse convívio, desse abraço. Então, vamos fazer no nosso pequeno núcleo, porque quanto mais contatos, a gente vai só ampliando o risco.
Eu estava olhando de um estudo da Fiocruz, agora não me lembro qual foi o país, que eles fizeram um exercício do primeiro dia de aula, quantos contatos a criança teve, e aí eles chegaram a uma avaliação de 74 contatos. Num dia, a criança né? teve, num dia. 74 contatos. Então, pensa, quanto mais... Como a gente não tem como evitar esses contatos, né? Porque tem a escola para ir, tem os pais que vão para o trabalho, mas às vezes a saída que os pais dão e levam as crianças junto. Tem as crianças pequenininhas que não usam máscara, né? Que não está recomendado ainda usar máscara. E aí fica-se numa discussão do distanciamento, tá? Porque tem uma demanda da comunidade por vaga presencial, principalmente na educação infantil e pré-escola. Né? Tem uma demanda de atendimento presencial para essas crianças. Então, tem uma pressão da comunidade para acessar essas vagas, principalmente as vagas gratuitas, né? E tem, do outro lado, como gerenciar isso? Aí tem várias vezes as escolas ligando, ou de escola privada, e eu posso colocar mais gente dentro da sala, eu posso diminuir o distanciamento, enfim, como é que fica essa questão de distanciamento? Até onde eu tenho que usar como limite aí o distanciamento mínimo, que eu não posso ultrapassar de jeito nenhum? A gente tem um decreto, vocês estão me ouvindo bem, que eu tive que tirar o fone aqui, porque meu celular estava caindo, já não tinha mais bateria. Desculpa. Tem um decreto, tem a portaria do governo estadual que tem regido, né, que é o sistema de monitoramento 3As, e que ali diz que a gente não pode nunca estar menos de 1 metro. É proibido. E o ideal, e eles pedem 2 metros. Né? Então, assim, o ideal é pelo menos 2. Nunca menos de 1. Então, essa é a orientação que está vigente no nosso estado. O que os estudos mostram? Ai, meu Deus, estou tocando a minha campainha aqui na minha casa. Gente, eu preciso 1 minuto. Ok, enquanto a Cláudia vai atender a porta, a gente faz de novo a chamada para quem está nos assistindo. Nós estamos aqui conversando sobre o mini curso aí de biossegurança que o CIMA está em trabalho conjunto com a doutora Cláudia Bica, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, né, e do projeto Minuto Corona, promovendo para servidores e comunidade escolar e comunidade de Alvorada. Então, passo de novo para a professora Cláudia, para terminar ali o ponto que estava colocando para nós. Será que eu caí, meu Deus do céu? Alô, é? Agora voltou. Caiu, mas voltou. Alô, é? Estão me ouvindo? Oi. Desculpa, estou te ouvindo. A campainha tocou, a internet caiu, essa loucura. Então, assim, a gente estava falando do distanciamento, né, Vera, que tu perguntaste. O que a gente precisa entender? Então, tem um sistema de monitoramento do nosso estado que diz isso, não menos de 1, o ideal é 2. Quando a gente vai atrás das evidências, a gente tem evidências da propagação, se alguém espirrar e estiver desprotegido, de 8 metros. Então, tu me perguntar qual é o distanciamento seguro? Quanto mais, melhor. A evidência mostra, claro que a grande massa de partículas virais vão estar quanto mais próximo do emissor. À medida que vai se dispersando, ela vai se dispersando. Por isso que a gente tem que ter essa ventilação, para isso se dispersar mais rápido. Né? Então,
O distanciamento, quanto mais melhor. Nunca menos de 1, né? Sem máscara, principalmente. E o ideal é que fosse 2. Então, assim, tem coisas que é o mundo ideal, né? A gente tem esse mesmo problema que vocês enfrentam nas escolas, na universidade, né? A gente tem que botar X alunos numa determinada sala. É um desafio. É um desafio, porque alguém vai ficar de fora, porque as nossas salas não foram pensadas para ter 50% de ocupação, né? E tem sala que ainda não dá nem a 50% de ocupação por conta do design dela. Então, é um desafio para todos. Então, a gente tem que ter esse comprometimento do uso da máscara, da ventilação. E, assim, quanto mais barreiras a gente botar, mais distante do vírus a gente fica. Quanto menos barreiras, mais proteção. Então, por exemplo, um profissional da área da saúde está à beira-leito de um paciente COVID, ele está do lado do paciente, ele está manipulando o paciente, tem menos de 1 metro. O paciente está com COVID. Ele pegou COVID? A maioria não pegou, porque está lá trabalhando. Mas o que ele tem? Mais uma máscara mais eficiente, ela está com uma roupa que ele vai descartar, ele está com uma proteção na mão. Então, quanto mais proximidade do contato, mais proteção. Quanto mais distante a gente fica, menos proteção, né? Tanto é que na nossa casa, que é um ambiente seguro, a gente não dá com nenhuma proteção, né? Porque aqui o ar não está contaminado, teoricamente, né? Sim. Professora Cláudia, no caso tu falaste ali da questão dos 50% das turmas, né? No caso ali. Só que nós temos em Alvorada uma coisa que nos preocupa com a pandemia também trouxe uma questão financeira para as famílias e houve uma grande migração de alunos da rede privada e da rede estadual para dentro da municipal, principalmente nas creches infantis. A Vera está acompanhando isso. Eu também estou agora estou caminhando bastante, e assim a gente nota que tu falou uma coisa importantíssima, nós não temos uma projeção, um planejamento de uma sala adequada para uma pandemia, para uma situação dessa. O que me preocupa é como nós vamos proceder quando chegará um momento de nós absorver os alunos em grande quantidade, vamos dizer assim, que nós temos turmas que precisaria, de repente, 3 semanas para adequar. Como é que ficaria essa questão? Qual é o mínimo? O que nós temos que avaliar? Porque o que se espera... a questão também das escolas, que eu notei bastante locais, escolas que não abrem a janela, tá? Janelas soldadas, porque tem histórico da violência no nosso município. Também a questão de demarcação no chão e a organização também bem precário. A falta de limpeza nas escolas, assim, escolas que eu encontrei hoje, escolas gigantes, tá? Que nós estamos aqui em Alvorada com 19 mil alunos na rede municipal. Nós temos uma faxineira só dos serviços gerais, impossível. A pessoa disse, olha, presidente, hoje eu venho, amanhã não sei se vou vir, porque eu não aguento mais, porque é uma sobrecarga no banheiro, é uma sobrecarga lá no refeitório, é uma sobrecarga na sala, é uma sobrecarga em todo lugar. Toda hora estão demandando. Locais que nós precisaríamos ter 4 hoje, na situação atual, com um retorno de 190 alunos por turno, nós temos uma na higienização. Então, a gente já apontou no relatório isso, e também gostaríamos de lhe ouvir, claro que isso nós vamos tratar mais adiante no curso, mas também também a gente ouvir você e nós também construir alguma alternativa, já que também a gente sabe que o recurso é escasso, é difícil de contratação, e assim, o que nós podemos e o que nós devemos orientar, e por isso que eu fiz bastante empenho que os COIs participassem hoje, participem desse minicurso. A gente vai mandar para as escolas convocatórias ali, convidando para nós dialogar amplamente. Que é para a gente se ouvir e tirar dúvida, né? Mas você, pensando nessa tua pergunta e trazendo o que a Vera trouxe, já que antes, a pandemia atingiu todos, especialmente a parte econômica, né? Que as famílias foram acometidas. Para a gente sair, não vai ser uma pessoa que vai fazer milagre. Então,
a gente precisa se unir, precisa mudar comportamento e entender que estamos diante de uma nova realidade. Não é possível que uma pessoa da higienização vá dar conta de higienizar uma escola numa situação de pandemia. A escola precisa se unir, e escola, quando eu digo todos, né? E a gente ser responsável pela higienização também, né? Foi a medida que a gente adotou, por exemplo, na nossa universidade, porque a gente não tem como contratar mais terceirizados, e a gente sabe que precisa intensificar a limpeza, né? Então, o que se espera? Que quem está na classe limpe a sua classe. Eu vou lá no banheiro, usei o banheiro, vou passar um paninho ali, vou higienizar. O que a gente gostaria que as escolas tivessem, ou que pudessem deixar à disposição, o álcool espalhado por tudo, porque daí qualquer pessoa vai coletivamente cuidar, um cuida do outro. Então, eu vou higienizar a minha mesa. Se a gente estivesse numa escola de um outro país, não tem esses terceirizados que fazem a higienização. Isso é uma coisa muito nossa. Todo mundo é responsável. E a gente tem que chamar essa responsabilidade para os nossos alunos cuidarem dos espaços onde eles tocam, cuidarem da escola com carinho, né? Que isso se expanda, esse comportamento, para tudo que a gente precisa ter coletividade. A gente não vai sair da pandemia se não tivermos ações coletivas, todos juntos enfrentando. Não é os alunos voltando para a escola e uma servidora para limpar tudo. Isso não vai dar certo. Ela vai ficar com sobrecarga não só de trabalho, mas emocional também, né? Porque é humanamente impossível, por mais boa vontade que aquela pessoa tenha. Então, nesse momento, a gente precisa entender. E quando tu falou assim, quando é que a gente vai estar pronto para essa retomada? Por isso que essa retomada está sendo feita aos poucos, gradativo, porque se espera que com um grupo menor a gente consiga educar e mostrar o novo comportamento que a gente tenha que ter, para depois vir um outro grupo maior, até que todos se juntem e mantenham o comportamento aprendido, que não vai ter mais aquelas filas de todo mundo se empurrando, se batendo no colégio, que é algo que pode ser comum, né? Então, a gente vai reduzir agora, a gente está recebendo um grupinho de alunos que a gente vai ensinar eles a ir no refeitório e, nesse momento, fazer as refeições em silêncio, comer, higienizar o local e sair para vir um outro colega. Aí, tu vai educar 10. Aí, daqui 2 semanas, esses 10 já estão, já aprenderam esse novo comportamento que vai ser necessário, vai vir mais 10, e daí a gente vai ampliar para 15, aqueles 15 vão manter, porque não tem como um professor controlar 40 alunos e exigir um determinado comportamento. Agora, se aquele professor conseguir explicar, mostrar essa necessidade para um grupo de 10, depois para outro grupo de 10, e que a gente tenha uma postura coletiva da gente juntos, né, para todo mundo voltar. Os alunos também não querem ficar em casa, eles querem ver os colegas, eles querem ver os professores. Então, para eles terem isso, eles têm que seguir esse comportamento, senão a pandemia explode e todo mundo volta para casa de novo, né? Então, por isso que a retomada é aos poucos, para a gente ir se educando, né? Quem não chega hoje em dia em casa, de modo geral, e deixa o sapato na rua, né? É um comportamento que a gente aprendeu. Então, as primeiras vezes a gente entrava, opa, me esqueci, até que isso foi internalizado e virou um hábito. E tudo aquilo que é hábito, a gente consegue fazer naturalmente. É natural que a gente álcool na mão mais vezes, né? Que a gente vá no mercado, a gente entra em qualquer loja, qualquer mercado que tem o álcool, o comportamento não é botar a mão, mesmo que a mão esteja limpa, a gente não vai lá e não faz uma higienização, porque isso já virou um hábito, um comportamento bom. E a gente vai ter esse hábito para diversas coisas, né? Nesse sentido, de novo, a gente volta à importância de fazer isso agora, esse minicurso, porque o trabalhador da educação, ele tem essa tarefa nesse momento, que é a tarefa de trabalhar com o estudante esse novo comportamento, que ele vai levar para casa, para a família, para a comunidade ali onde ele está. E é importante a gente destacar que os nossos educadores estão retornando às escolas sem esta conversa que nós estamos tendo aqui. Ou seja, que isso é um papel pedagógico dele.
no andar no corredor do aluno, no manter o distanciamento, no higienizar sempre, na conduta que ele tem que ter no espaço escolar, porque os nossos educadores, de fato, estão sendo também, para todo mundo é novo, eles também estão sendo, assim, levados a iniciar como se a rotina estivesse retomando, mas não está retomando. É uma nova forma de organização do espaço escolar. E isso é importante que as pessoas se deem conta, assim. Eu, às vezes, vejo e entendo que seja importante isso, mas a preocupação com conteúdos, com avaliação, com procedimentos, e quando, na verdade, o estudante está subindo lá a escada, tudo amontoado. Então, Exatamente. são 9, 10 crianças, mas estão subindo todas juntas. Aí chega na sala de aula, eu estou longe do meu amigo, eu já desloquei a cadeira que foi demarcada para ficar perto do meu amigo. E aí, esse movimento... E o professor entender esse curso para ele poder transmitir para o aluno o porquê que ele vai cobrar uma atitude diferente, por que eu não vou deslocar a cadeira, né, Vera? Jaque, então isso é muito importante. Porque quando a criança sabe, aprende, ela replica aquilo, ela expande o conhecimento. Quando começou as coletas seletivas e separar o lixo, nas escolas foram grandes aliadas, porque isso foi ensinado para as crianças cobram os pais em casa. Então, eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer essa construção coletiva do professor poder explicar para o aluno por que ele não pode fazer aquele comportamento. Não o não pelo não, mas o não porque mostra que, olha só essa foto, olha o vírus se dispersando no ar. Quanto mais perto, mais chance tu tem de entrar em contato. Vamos olhar juntos, vamos ver o que está acontecendo. Mostra com câmera, nanana. Eu vou deixar meu material à disposição de vocês depois do curso. Então, eu acho que é algo importante a gente compartilhar conhecimento, porque acho que é isso que o Minuto Corona faz, né? O nosso projeto. Tudo que a gente quer é compartilhar informação, porque quanto mais informação, e nós somos da educação, né? A educação é que transforma o mundo, né? Eu estava pensando, falando já aqui, eu pensando aqui que talvez essas questões, inclusive do minicurso e outras informações, elas poderiam ser trabalhadas em sala de aula, adaptando ao conteúdo claro. de cada faixa etária, né, de propor atividades. Daqui a pouco o próprio professor de educação física vai ter que pensar. Eu estou pensando no professor de educação física porque é o que, em tese, normalmente é o que junta mais a gurizada, enfim, e que, pelo que eu escuto, é uma das áreas que tem um pouco de dificuldade de pensar como trabalhar as atividades físicas, por exemplo, com os grupos de aluno, sem aglomerar, enfim, porque não está se usando praticamente as quadras de esportes, não está sendo usada nas escolas, mas ela não está proibida, desde que a gente consiga pensar e cumprir o distanciamento e protocolo e uso de máscara, poderia usar esses espaços que hoje são para continuar com as atividades esportivas, enfim, de físicas, só que revisando a forma como se fazia antes, né? Todos os profissionais, desde o mercado, gente, revisaram suas formas de trabalhar, né? Porque, como a gente falou, a pandemia impactou todo mundo. Então, sempre é possível revisar essa forma de trabalhar. E ainda mais atividade física, que é na rua, né? Eu acho que dar a bola para as crianças é o de menos nesse momento, né? Existem essas questões que afetam a saúde única, como a gente fala, né? A obesidade é um mal do século. Bota essas crianças a fazer condicionamento físico, que é algo que é individual de cada um. Existem várias formas da gente acessar a atividade física, né? E botando isso que tu trouxe, Vera, em conteúdo, né? O professor de português pode dar um texto sobre por que usar as medidas preventivas. O de matemática pode fazer problemas de contamina quantos entram em contato, né? O professor de história pode trazer exemplos de outras pandemias que já existiram em outras épocas. Os professores de ciência podem mostrar a magnitude que é um ser
que não é nem ser vivo, porque vírus não é ser vivo, né? O que ele é capaz de fazer com uma única célula, de parar um planeta inteiro, né? É, assim, conteúdo, a pandemia rende conteúdo para todo mundo, né? Então, eu acho que até por questão religiosa, sei lá se vocês falam isso nas escolas, mas valores de solidariedade, de união, de ajuda ao próximo, tudo isso perpassa por qualquer conteúdo que a gente tenha e possa trabalhar em sala de aula. Então, é importante. Então, queria reforçar mais uma vez, no dia 22, às 4h30, o chamamento, né, Jaque, que a gente pactuou aí. Se inscrevam, mandem dúvidas e perguntas para o sindicato, porque a ideia é vocês fazerem isso que a gente está fazendo aqui. Eu vou apresentar um conteúdo, dar algumas as evidências, porquê de cada coisa, e da gente ir nesses casos em particular, porque daí cada caso, porque é um caso genérico, né? Mas coisa na minha sala de aula, a minha janela não abre, o que eu faço? Como que eu me locomovo, né? Porque, por exemplo, em questões da área da saúde, tu vai atender um paciente que eu preciso atender, preciso tocar. O que eu vou fazer? Bom, vou me posicionar mais para o lado, não vou ficar rosto a rosto. Então, existem várias estratégias que a gente pode estar usando para reduzir, né, a exposição, colocar aquelas barreiras, fatias de queijo furado ali, onde tem um furo, a outra vem, onde tem um furo, a outra vem. Eu acho que é isso, o principal objetivo do nosso encontro de hoje é chamar a atenção para o nosso colega servidor e para a comunidade, da oportunidade, da importância de participarem desse mini curso que a gente está oferecendo ali com a parceria da Universidade Federal e da professora Cláudia e do Minuto Corona. E de colocar também, meio que em síntese, que é muito mais do que procedimentos, mas é uma mudança cultural mesmo, é uma mudança cultural que nós estamos desafiados como comunidade a fazer, porque o uso, ou o bom ou mau uso dos nossos espaços e a apropriação do espaço por nós, ela afeta o coletivo, ela afeta a comunidade escolar e afeta a cidade, né? Impacta na proliferação ou não do vírus. Então, aqui tem um desafio para nós todos, que é de reeducar a todo mundo, a toda escala, os servidores, os gestores e a comunidade, a partir daí do contato que a gente está reiniciando com o setor educacional aí da cidade. Eu não sei se certo, então. Rosseto e Vera também. Desculpa, Cláudia, pode continuar. Não, é porque eu tenho uma aula agora, que começou às 6, até já mandei um WhatsApp que eu estou atrasadinha, mas eu queria dizer que eu agradeço muito a oportunidade, o que vocês estão fazendo pelos professores é algo ímpar, então queria cumprimentá-los por esse carinho em questão de segurança das pessoas, porque vocês, mais do que ninguém, estão comprometidos, né? Para que tudo dê certo, a gente tem que ter informação, esclarecimento. Contem conosco do Minuto Corona, nos chamem se precisar, e no dia 22 a gente vai estar aqui com todo mundo. Eu só peço licença, porque daí vou entrar na outra aula, que é coisa rápida agora, né? A gente não tem esse deslocamento, mas as nossas aulas começam às 18 horas. E fica aqui um abraço carinhoso para todo mundo e meus agradecimentos ao Rosseto, à Vera e à Jaque e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Nós que lhe agradecemos, doutora. Obrigada, um abraço para vocês. Então, pessoal, é isso. Fica o convite aí para a comunidade. Eu não sei, Rosseto e Vera querem dar uma despedida? Não, eu só queria reforçar antes do Rosseto, aí tu finaliza, dizendo o quanto que é importante e que a velha máxima de que a informação é fundamental, ela está cada vez mais presente e que cada um de nós precisa entender esse processo e a gente precisa ser agente de modificação dos nossos processos de trabalho. Então, acho que é esse conjunto que fica, é que nós estamos nos colocando enquanto sindicato como um espaço e como uma possibilidade de compreender melhor esses processos e de que cada um no seu local possa
construir uma alternativas e minimizar riscos, que é esse aqui a gente não está querendo discutir a responsabilidade nesse momento do gestor, porque ele tem responsabilidade. O gestor municipal, enfim, e o secretário de qualquer área tem uma responsabilidade essencial. Deveria ser os primeiros a compreender esse processo e a ajudar nessa coisa de construir a segurança no trabalho, né, em relação e não só no trabalho, mas da comunidade de Alvorada como um todo, né, mas que a gente está aqui nesse processo e nessa proposta que é inovadora no sentido de dar condição para que cada um seja sujeito do seu local de trabalho, sujeito no seu local de trabalho, no seu espaço de trabalho, né, seja para dizer, olha, eu aprendi desta forma e as informações que eu tenho são essas, e talvez a forma como está se trabalhando no meu local de trabalho não seja mais adequada, não seja que está garantindo segurança. Então, eu estou propondo que a gente mude isso para poder garantir a segurança de todos nesse ambiente de trabalho. Eu acho que é bem importante e é uma proposta inovadora. Eu acho que eu não vi ainda nenhum sindicato propondo capacitação nesse sentido, né, de dar poder, conhecimento é poder, para que a comunidade escolar possa melhorar e evitar o adoecimento das pessoas, inclusive a morte que pode ocorrer nesse processo todo. Obrigado, Vera. E também encerrando assim, sendo breve, eu acho que esse é o grande, vamos dizer, o grande dilema do nosso sindicato, né, Vera? E já que as pessoas que estão acompanhando, sempre está se reinventando e contando com a capacidade das outras pessoas, como a própria Vera trouxe essa provocação dessa live, como experiente que é nessa área da vigilância. E também a gente, como diz a Cláudia, a pandemia nos coloca pessoas brilhantes no nosso caminho, nos ensina a conviver com situações diferentes, né? E é uma coisa que me chama a atenção quando ela fala que tem muitos nunca pararam. É o caso da Vera, que também já enfrentou o vírus, a Jaque, tantos outros. Eu, graças a Deus, não tenho, pelo menos não fiquei sabendo que peguei, mas eu sei quantos colegas nós temos aí que nós perdemos, a gente sempre tomou muito cuidado também, não paramos, fizemos todo um trabalho de oferecer o alimento para os trabalhadores que estavam enfrentando o vírus no início, nos pós-saúde, os CAR da vigilância, da segurança, sempre com todos os protocolos. Claro que o nosso medo, ele diminuiu o receio, mas a vigilância continua. Então, esse curso, eu falava hoje na SMED, eu mandei também o link para a secretária. Não é o momento de criar diferenças, igual eu falei para o pedagógico hoje, é nós criar soluções de enfrentar o problema de frente, mas com os dois pés no chão, com responsabilidade, dando oportunidade como sindicato, com pessoas altamente qualificadas, e hoje eu chamava também as agências de saúde que venham participar aqui, que se qualifiquem, porque isso vai ter validação de horas nesse mini curso, onde que elas vão poder usar para o curso das horas delas, nos 50 horas para a questão da bolsa ensino, os técnicos também, os professores também. Então, esse é um grande efeito, eu acho que a Vera já nos traz a primeira lição do que vai ser a escola de gestão, como essa grande dirigente sindical, já que também é empenhada sempre, já o que vai ser a escola de gestão na vida dos trabalhadores. A ideia é nós ter essas formações continuadas sempre, outros cursos, teremos já também outras alternativas. Eu fiz aqui um relatório do que tudo que a Cláudia falou, que a Vera falou, porque eu tenho a mania de escrevendo tudo que eu escuto, o que a Jaque também colocou, já tenho aqui. Nosso próximo passo agora, que vai sobrar trabalho para o Juliano, é a desenvolver uma cartilha simples, mas que leve essa informação
objetiva, a importância de lavar as mãos. Daqui a pouco a gente já está vendo aí, Vera, uma questão de doação aí de sabão aí para doar para os alunos, o álcool gel, kitzinho pequeno que eles podem carregar na bolsa, sabe? A gente já fez um pedido aí para a empresa que trabalha com esse produto de higiene, e possivelmente a gente vamos conseguir distribuir aí futuramente aí para os alunos também aí na volta, depois das férias, como é que vai ser, eu não sei, mas eu estou bem apreensivo com tudo isso, estou muito esperançoso que a gente vai conseguir fazer um bom curso, então se inscrevam, vai ser a partir de amanhã, a gente já vai abrir as inscrições para o dia 22, né? Dia 22, a partir das 4h30, né? Exato, 22, 16h30, Então tá, muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, de coração, porque, olha, eu digo para vocês que não é fácil a pressão que vive. A Vera aí, que a gente toda hora tá tucanando a Vera, e hoje me preocupou muito essa questão dos abrigos também, então eu acho que tudo é uma alerta, tudo vem a calhar, e esse momento ele ficou muito propício para nós aprender um pouco mais. Obrigado, pessoal. Então, boa noite a todos e obrigada pela participação. A gente espera as inscrições do pessoal aí. Tchau, Vera. Bom descanso para nós, né?